E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. Em um clássico carregado de expectativa, Vasco e Botafogo ficaram no empate por 1-1, nesta quarta-feira, em São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado mantém a disputa completamente em aberto, deixando tudo para o confronto de volta, marcado para o dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. Mesmo com o empate em casa, o Vasco mostrou força e equilíbrio diante de um Botafogo bem postado, criando um ambiente de confiança para os torcedores cruz-maltinos, que já projetam um duelo ainda mais acirrado no segundo jogo. A promessa é de um novo capítulo eletrizante neste clássico, com a vaga nas semifinais em jogo e todos os olhos voltados para o Rio de Janeiro. Após a partida, o técnico Fernando Diniz se mostrou satisfeito com o desempenho do sistema defensivo vascaíno, ponto que vinha sendo bastante criticado nas últimas rodadas. Para ele, Lucas Freitas e Hugo Moura foram seguros durante quase toda a partida, vencendo os duelos no meio-campo e protegendo bem a zaga. O treinador reconheceu o mérito do gol do Botafogo, que nasceu de um cruzamento preciso e uma finalização de rara felicidade, e afirmou que, apesar de alguns pequenos ajustes que poderiam ter evitado o lance, não houve falhas graves por parte de sua equipe. Diniz também valorizou a postura competitiva e o comprometimento do elenco, classificando a atuação como uma das melhores defensivamente desde sua chegada. O técnico, porém, não deixou de se manifestar sobre a arbitragem. Ele se mostrou claramente incomodado com a não marcação de um pênalti a favor do Vasco, quando a bola bateu na mão de Marlon Freitas, do Botafogo, ainda no primeiro tempo. Para Diniz, o lance foi claro e comparável a outros já marcados em competições recentes, evidenciando, segundo ele, a falta de critérios consistentes no futebol brasileiro. A crítica foi firme, destacando a frustração com decisões que, na visão dele, acabam influenciando diretamente no resultado de partidas decisivas como essa. Além disso, ele voltou a criticar o uso excessivo do antijogo e da cera, alegando que o espetáculo tem sido prejudicado por essas atitudes recorrentes. No aspecto ofensivo, Diniz admitiu que o time demorou a se soltar com a bola no primeiro tempo, mas cresceu na etapa final, criando boas oportunidades e apresentando um futebol mais leve e envolvente. Segundo ele, esse crescimento se deve à entrada de alguns jogadores que conseguiram mudar a dinâmica da partida, como Puma Rodrigues e Coutinho. No entanto, ele lamentou a queda de intensidade após as substituições, o que, em sua visão, acabou esfriando o jogo e impedindo o Vasco de buscar a vitória. O treinador também elogiou o desempenho de Jair, que marcou o gol do time e, para ele, foi o melhor em campo, além de ter enaltecido a evolução do jovem Barros, que voltou ao clube e já mostrou qualidade. Com a volta marcada para o Newton Santos, Diniz reconhece o desafio que será atuar fora de casa, com torcida adversária e em gramado sintético, que ele considera um fator que muda a dinâmica do jogo. Ainda assim, o treinador se mostrou otimista, ressaltando que o Vasco demonstrou solidez, entrega e maturidade, e que a equipe estará preparada para brigar pela classificação. Ele também reforçou a importância de consistência e equilíbrio, características que a torcida vascaína tem cobrado e demonstrado nas arquibancadas. A mensagem final é clara: o Vasco segue vivo, fortalecido e determinado a escrever uma nova história no jogo decisivo da Copa do Brasil. O clima entre Vasco e Botafogo esquentou ainda mais nos bastidores após a partida do último clássico, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Durante uma reunião de emergência na CBF, a possibilidade de anulação do jogo foi discutida, em razão de erros de arbitragem que o clube cruz-maltino considera graves. A principal reclamação gira em torno da não marcação de um pênalti claro sobre Marlon Freitas, após um lance no qual a bola bateu na mão do jogador do Botafogo. O Vasco se vê prejudicado e, por meio de seu departamento jurídico, pediu uma revisão urgente do caso, alegando que a decisão da arbitragem comprometeu a integridade da competição e o resultado da partida. A pressão do clube cresce, e o cenário se complica ainda mais, com o Vasco apostando em precedentes históricos em que jogos foram anulados por falhas semelhantes de arbitragem. Por outro lado, a CBF segue analisando o caso e deve se pronunciar em breve. O Botafogo, por sua vez, segue confiante e se prepara para o que vem pela frente, seja uma possível revisão do resultado ou uma sequência normal de confrontos. Com a decisão ainda indefinida, a tensão nos bastidores da competição é palpável, e o futuro do clássico segue em suspense. Se a anulação for confirmada, o episódio certamente entrará para a história das disputas entre os dois clubes, com repercussões que vão além das quatro linhas. A torcida está em polvorosa, e as redes sociais fervem com especulações. No meio de tudo isso, a expectativa cresce, e a certeza é uma só: o drama entre Vasco e Botafogo ainda não acabou. Além de sua habilidade técnica, Marc Cucurella é conhecido por sua personalidade forte e determinação dentro de campo, características que podem ser um diferencial para o Vasco nas competições que virão.
Sua atitude combativa e comprometimento com a equipe são elementos que podem inspirar seus companheiros e fortalecer o espírito de luta do elenco. No Chelsea, por exemplo, o lateral esquerdo sempre se destacou pela sua versatilidade, podendo atuar tanto na defesa quanto no meio-campo, com uma impressionante capacidade de recompor e atacar. Sua mentalidade vencedora, aliada à sua experiência em grandes clubes e competições, traz a confiança de que ele pode ser um pilar importante na busca por títulos no futebol brasileiro. A chegada de Cucurella ao Vasco tem o potencial de elevar o nível de exigência e competitividade no time, além de proporcionar uma valiosa liderança dentro de campo, ajudando a equipe a se consolidar como uma forte candidata aos campeonatos mais importantes do país. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. Após uma tensa reunião na CBF, o Vasco se prepara para uma possível reviravolta no clássico contra o Botafogo, disputado pelas quartas de final da Copa do Brasil. A diretoria cruz-maltina questiona duramente a arbitragem da partida, especialmente a não marcação de um pênalti claro em favor do time, após um lance em que a bola bateu na mão do volante Marlon Freitas, do Botafogo. O clube acredita que o erro foi determinante para o resultado final de 1-1 e, com isso, busca a anulação da partida. O pedido já foi formalizado junto à CBF, que está analisando os vídeos e as alegações apresentadas. Se o Tribunal da Confederação aceitar o argumento do Vasco, o cenário da competição pode mudar drasticamente, com o jogo sendo refeito e uma nova chance de avançar para a próxima fase. Essa movimentação tem gerado grande expectativa entre os torcedores e profissionais do futebol, já que é incomum que um jogo de tamanha importância seja anulado. A decisão que está sendo aguardada promete mexer com o psicológico dos jogadores e pode alterar o rumo da Copa do Brasil, caso a CBF decida tomar essa medida. Se a partida for realmente anulada, a rivalidade entre Vasco e Botafogo ganhará um novo capítulo e deixará os próximos dias ainda mais eletrizantes. A tensão nos bastidores é palpável, e todos os olhos estarão voltados para a CBF, que terá de avaliar minuciosamente as evidências apresentadas antes de tomar uma decisão definitiva que pode reescrever a história dessa disputa. Agora é a hora da torcida vascaína se posicionar. Diante da possível anulação da partida contra o Botafogo, causada por polêmicas envolvendo a arbitragem, qual é a sua opinião? Você acredita que essa decisão da CBF seria justa e traria uma nova chance ao Vasco na Copa do Brasil, corrigindo um erro que prejudicou o time, ou acha que isso pode abrir precedentes perigosos para o futebol brasileiro? A expectativa é enorme e o clima está tenso, pois essa definição pode mudar totalmente os rumos do clube na competição. Queremos saber, você está ao lado do Vasco nessa luta por justiça ou prefere que o resultado do campo seja respeitado como está? Participe, manifeste-se e faça sua voz ecoar, pois no futebol, a força da torcida muitas vezes pode influenciar decisões e dar ainda mais emoção a essa batalha fora das quatro linhas. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.